Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Fonseca e esse é o nosso treinamento Como se transformar numa grande potência nas redes sociais. O meu grande objetivo aqui é pegar o meu conhecimento que eu aprendi ao longo desses vários anos de internet e te dar um suprassumo do que realmente funciona, beleza? Então, nessa jornada, a gente vai falar sobre os seus grandes superpoderes que você vai usar para poder alcançar a internet. Depois disso, eu quero te mostrar como você vai fazer para encontrar boas referências de como se empacotar para se posicionar nas redes sociais. Porque no fim das contas, quando a gente vai criar conteúdo e a gente vai se posicionar, a gente fica pensando, caramba, o que eu tenho de legal para poder mostrar para o mundo? Beleza, e mesmo que eu souber o que eu tenho de legal, como eu tenho certeza que o conteúdo que eu vou produzir vai alcançar as massas e vai, sei lá, encantar as pessoas? Porque pensa, imagina qual que é a probabilidade de no seu primeiro vídeo você acertar. E o que garante que você vai acertar um dia algum vídeo? A estratégia que eu vou te passar vai fazer com que o mundo se apaixone por você, da forma como você é, com o conteúdo que você tem, inclusive tendo a certeza que os seus conteúdos, antes de serem postados, vão ter pelo menos 10 vezes mais resultado do que qualquer outra pessoa teria no seu lugar. Por quê? Porque você vai entender uma estratégia que eu chamo de mineração de conteúdo, que eu acredito ser um dos maiores superpoderes que eu uso e vou usar para sempre. Quando o assunto é produção de conteúdo, a mineração de conteúdo é um verdadeiro ouro. Fechou? Então, nessa nossa primeira aula, a gente precisa encontrar uma coisa para a gente partir para as próximas coisas. Precisamos descobrir quem você é na fila do pão. No fim das contas, as pessoas, para te seguirem, elas precisam de razões muito fortes para isso. Pensa assim, para as pessoas te seguirem, a gente precisa fazer algumas perguntas. Que perguntas são essas, Thiago? Primeira pergunta. O que eu faço que todo mundo gostaria de fazer? Então você vai fazer uma lista aí. Faça uma lista de coisas que você faz que as pessoas gostariam de fazer. Muito bem. Depois, o que eu sei que a maioria das pessoas gostaria de saber? O que eu tenho que a maioria das pessoas gostariam de ter? Onde eu estou? Então pensa aí. Vou colocar aqui lugar, vai? Vamos colocar lugar. Em que lugares eu estou que a maioria das pessoas gostariam de estar? Porque no fim das contas, a atenção é um grande jogo de interesse. Se você não faz o que eu gostaria de fazer, se você não sabe o que eu gostaria de saber, se você não tem o que eu gostaria de ter, se você não tem a vida que eu gostaria de viver, se a sua vida é tão chata quanto a minha, por que cargas d'água eu vou gastar energia acompanhando a tua vida que é muito pior que a minha? Entende? Então, o que você faz de legal, o que você sabe de valioso, o que você tem que é precioso que a gente pode compartilhar isso com o mundo. Então, esse é o grande pilar dessa primeira coisa, certo? Muito bem, uma vez que você materializou tudo isso, a gente vai então para a segunda coisa, que é o que eu chamo de porquê atômico. Porquê atômico. Vou colocar um acentinho aqui, ó. Atômico. Tudo bem. E o porquê atômico ele é composto de 4 coisas: imagem, mensagem, contexto e propósito. Muito bem. Então vamos lá. Pensa o seguinte. Nessa jornada de produção de conteúdo, Thiago, você precisa se alinhar com a sua própria imagem. Então pensa o seguinte: Thiago, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou isso, eu sou aquilo. No fim das contas, não existe uma imagem perfeita para aparecer nas redes sociais, mas sim existe a imagem certa para se posicionar naquilo que você quer ser o número 1. Então pensa assim, ó. Se eu quero me posicionar como um terapeuta, imagina que eu sou um terapeuta. Eu sei que a maioria de vocês são grandes empreendedores, ou pelo menos querem ser. Imagina que eu sou um terapeuta. Terapeuta. Espero não ter errado no português aqui. Se eu sou um terapeuta, você tem a imagem do número 1? Como terapeuta, como as pessoas esperam que um terapeuta vai se vestir? Então, como as pessoas esperam que vai ser o cabelo de um terapeuta? Porque muitas vezes o posicionamento que você quer ter é antagônico ao que as pessoas esperam de algo naquela direção. E por que eu tô falando isso? Porque no fim das contas a gente quer vender mais rápido, comunicar mais rápido, chegar mais rápido. Não quer dizer que a nossa intenção aqui é mudar quem você é, ou destruir quem você é, mas lapidar quem você é.
Se você é um diamante, eu preciso te dar o melhor formato para um diamante. Se você é um ouro, eu preciso te transformar no melhor formato para um ouro. Então, você precisa definir em qual cadeira você quer ser o número 1 e responder essas 4 coisas sobre a cadeira que você quer ocupar. Então, se eu quero ser um terapeuta, eu tenho a imagem de número 1, eu tenho a mensagem de número 1, eu tenho o contexto do número 1, e a última coisa é sobre o propósito do número 1. Depois a gente fala sobre ele. Certo? Então, no fim das contas, pensa o seguinte, quando eu comecei a minha jornada lá atrás, eu comecei fazendo pegadinha pra internet. Você acredita nisso? Eu criei um dos maiores canais de humor do Brasil chamado Canal Boom. E eu não precisava de uma imagem extraordinária para ser uma espécie de Ivolanda negro da internet. Eu não precisava de nada disso. Então eu usava um boné de abarreta, eu usava uma blusona bonitona, que nem o nosso amigo tá aqui no nosso cenário aqui. Eu não precisava de nada, eu só precisava ser um cara engraçado. Então eu tinha imagem para ser o número 1. Inclusive, durante esse período, eu fui o maior influenciador negro do Brasil. Então, o maior youtuber negro do Brasil. Então eu tinha imagem para ser o número 1 da pegadinha, da comédia. Eu só usava uma calça jeans legal, um blusão, um boné de abarreta, um tênis legal da Nike ali, e eu conseguia estar em vários programas de TV com essa imagem que eu tinha. Depois de um tempo, eu quis ajudar empreendedores. E aí muita gente começou a me perguntar, Thiago, como é que você viraliza? Como é que você faz todas essas coisas e tudo mais? Ensina a gente! E chegou um momento que eu quis ensinar empreendedores a fazerem isso. E o que começou a acontecer? A minha imagem começou a se chocar com aquele público. Então eu chegava para as pessoas e falava assim, não, eu posso te ajudar. Eu sou a pessoa que pode te ajudar a chegar nesse lugar. Eles batiam o olho em mim e falavam assim, ah, Thiago, eu acho que não. Sabe? Não quer dizer que eu não tinha capacidade de ajudá-los, mas eu não tinha a imagem adequada para alcançar aquela cadeira, eu não tinha a imagem adequada para alcançar aquela posição. No fim das contas, você tem que pensar, a minha imagem não pode atrasar o meu processo. A partir de agora, entenda quais são as mudanças necessárias para você chegar nesse lugar. Talvez você vai ter que passar por um visagismo, talvez você vai ter que passar por um personal stylist, você vai ter que adaptar a forma como você se veste, a forma como você se porta para alcançar a cadeira do número 1. Desde que você queira ser o número 1 dessa coisa, certo? Agora a mensagem. Quando a gente fala de mensagem, é uma coisa que eu chamo de zona de conteúdo. Zona de conteúdo. Pensa aí. Quais são os temas que você poderia falar horas e horas a fio dessa coisa e o assunto não acabaria? Por exemplo, um assunto que eu falo muito bem é influência digital. Eu dominei muito essa questão. Se a gente for falar de viralização de conteúdo, eu domino muito sobre viralização de conteúdo. Eu fiz isso muitas vezes na internet. Eu ajudei muita gente a crescer, eu criei vários canais diferentes. Então, se a gente for falar de produção de conteúdo, eu posso falar dias e dias e dias. Quais são os assuntos que você poderia falar dias e dias a fio sobre isso? E daí vem um conselho meu para você que é o seguinte: não escolha um lugar e tente ocupar esse lugar. O lugar que você vai ocupar já foi escolhido pela sua própria vida. Como assim? Os assuntos que você domina, você já domina. Você já tem uma bagagem em algo. Você talvez passou 10 anos estudando numa universidade, você talvez já abriu uma empresa, já faliu, você já tem uma zona de conteúdo. Não é sobre você ler um livro agora e se denominar especialista de uma coisa, porque é muito mais difícil. Então, por mais que você consiga ter a imagem de número 1 naquela coisa, você não tem a mensagem do número 1. Quando ligarem o microfone e te fizerem uma pergunta, você vomita um conteúdo de forma extraordinária naquele tema? Se a resposta é não, vá para essa área que você vai ter muito mais brilho, entendeu? Beleza. Depois vem a parte do contexto. Tem um monte de gente que quer se posicionar como número 1 de uma coisa, mas não tem contexto para isso. Imagina que eu sou um especialista de investimento. Eu digo para você como investir da forma correta. Aí vai ver o Thiago tá numa parede rebocada, feia, estranha, e fala, cara, jura mesmo que você é especialista em investimento? Se você for um especialista em investimento, o primeiro investimento que você devia fazer é numa tinta para essa parede da tua casa, né? Então, você tem que pensar se existe congruência com o tema que você quer se posicionar e o contexto que você tem para entregar a credibilidade necessária para as pessoas acreditarem que você tem bagagem para falar daquilo. Então,
Às vezes o teu contexto tá adequado, às vezes o teu contexto não tá adequado. E aí você tem que entender se é mais fácil mudar de contexto para me adequar, ou é mais fácil eu trocar de tema dentro da minha zona de conteúdo que se funda perfeitamente com o contexto que eu tenho. Beleza? E a última coisa é o que eu chamo de propósito. Todo mundo chama de propósito. Mas vamos lá. Qual é um erro que eu percebo que está acontecendo muito forte na nossa geração? Vamos pensar num caso aleatório aqui. Imagina que você é um estudante de medicina, certo? E você passou em... A Júlia estava contando um caso aqui para mim de uma pessoa que passou em 12 faculdades diferentes. Eu falei, caraca, de medicina é um gênio. 12 faculdades de medicina é um gênio. Agora imagina que você passou em 12 faculdades diferentes de medicina. Você tem super cara de CDF, você usa um óculosinho, usa um cabelinho todo bonitinho, você tem... Quem olha pra você fala assim, meu, eu não sei o que você faz, mas você tem cara de ser muito gênio. E aí, ou seja, você se veste como se fosse uma pessoa extremamente inteligente. Você usa talvez um alfaiataria, mas não ao ponto de ser extremamente elegante para ser um consultor de moda. Entende? Você tem a imagem de alguém muito inteligente, que passa essa credibilidade. Quando você abre a boca, eu percebo que você tem muita profundidade em passar concurso público, você tem todo esse conteúdo. Quando olha pro teu contexto, eu começo a acompanhar essa jornada, você tá em faculdades, você tá sempre ensinando alguém, você sempre tá ajudando alguém, você sempre tá do lado de pessoas extremamente inteligentes. E aí vem a fase do propósito. Eu falo assim, caraca, você é muito bom nisso, o que você faz? Sou consultor fitness. Quê? Eu passei em 12 faculdades e tudo mais, mas cara, eu sou apaixonado por esse universo fitness e tudo mais. Mas você nem no shape você tá. Não, mas assim, eu não tô no shape, mas é uma coisa que eu domino muito. É isso que a gente mais vê o tempo inteiro. Pessoas que têm uma imagem perfeita para ser uma coisa. Pessoas que têm muito conteúdo em uma direção. Pessoas que têm um contexto extraordinário, só não querem ser o número 1 daquilo que eles têm toda a ferramenta para ser. Então, rebobina a fita. Rebobina a fita é muito das antigas, né? Que a molecada de agora não vai saber o que é rebobinar. Nem sabe qual a fita para poder rebobinar. Volta aí na tua jornada, na tua história. Quais são as coisas que eu venci ao longo da minha vida? O que eu domino, o que eu sei, o que eu sou fera fazendo? Em quais áreas da minha vida eu mais tive resultado fazendo essas coisas até hoje? É sobre isso que você vai se posicionar na internet. Não fabrique um posicionamento. A gente só vai te pegar desse lugar de anonimato e vai te levar para a internet sendo essa coisa. Só que te ajudando a se vestir da maneira correta, se posicionando da maneira correta, ocupando o melhor contexto e vivendo esse propósito de alguém que já venceu essas coisas. A coisa que me deixa mais louco é ver pessoas que têm tudo pra ser, só não querem ser. E quem quer muito ser, não tem nada pra ser. Não tem como a gente fazer um acordo aqui? Quem pode ser, seja, e quem não pode, fica quieto, não vai ser. Mas o mais louco é que as pessoas que querem muito ser estão ficando boas em fingirem que são. E aí é o principal erro disso tudo. Porque existe uma frase, eu preciso falar disso com vocês, que eu acho muito importante, porque ninguém me falou isso. Eu tive que descobrir levando na cara. Tem uma frase em inglês que chama fake it until you make it. Ou seja, que é finja ser até ser de fato. Essa frase ela é muito poderosa para construir qualquer coisa, mas ela também é uma frase extremamente perigosa de ser incrementada na sua vida. Finja ser até ser de fato realmente funciona. Se eu fingir ser paciente, o fruto de fingir ser paciente é alcançar a paciência. Se eu fingir ser fitness e começar a comer que nem uma pessoa que é fitness, sem perceber, inevitavelmente eu vou ser levado para ter o corpo dos meus sonhos. Mas se eu fingir ser rico para alcançar um posicionamento, eu só vou ficar pobre. O que isso quer dizer? Finja ser até ser de fato, quando é de dentro para fora, te torna. Quando é de fora para dentro, te escraviza. Então, se eu finjo ter... Imagina, eu tenho 1,69. De tênis, eu tenho 1,70. Olha que loucura. Eu tenho 1,70 redondo, porque você nunca vai me ver descalço, tá bom? Eu sei botar de tênis. Então, eu tenho 1,69. Imagina... Amiga, você tem quanto? Você mede quanto? 1,72. Ah, você devia ter um... Imagina que você tem 1,90, certo? Imagina que você tem 1,90. Quando você acordar amanhã, você vai estar com quanto? 1,90. E daqui a uma semana? 1,90. Agora eu tenho 1,69. Se eu começo a fingir na internet que eu tenho 1,90, você consegue imaginar a treta que é pra eu continuar fazendo o mundo acreditar que eu tenho 1,90? Pra você que tem, não é nada. Não mudou uma grama na tua vida.
Mas para quem não é, eu preciso mover céus e terras só para fazer o mundo continuar pensando que eu tenho 1,90. Daí o grande perigo de fingir um posicionamento, se travestir de um posicionamento que não é teu, que você não tem essas ferramentas, você não é essa coisa, você não sabe dessa coisa e só quer fazer o mundo pensar que você é tudo isso. Então, não finja e não construa um castelo da Disney em volta de você para fazer o mundo pensar que você é uma coisa. O grande segredo está em encontrar o que eu sou bom, o que eu domino, as coisas que eu tive resultado, quais foram as batalhas que eu venci, saber empacotar isso da forma certa, saber me posicionar e me vestir da forma certa para fazer o mundo reconhecer essas habilidades em mim. Entrar e estar e viver os contextos que reforçam esse posicionamento que eu sou bom. E me realinhar comigo mesmo de entender que eu me transformo nas chaves das prisões que eu saí. E Deus me chamou para libertar pessoas nas coisas que eu venci. E parar de tentar ser aquilo que o mundo me dá como um cardápio, olhar numa vitrine e falar, eu vou ser aquilo. Você não vai ser aquilo. Você vai ser aquilo que Deus te chamou para ser. Você vai ser aquilo que as suas histórias, a tua vivência, a tua jornada dizem que você já está pronto para ser. E parar de tentar ser aquilo que o mundo diz que você tem que ser. Entendeu? Posicionamento não é um cardápio que eu escolho e falo, eu vou ser isso. Posicionamento é olhar para minha história, olhar para o que eu já sou e entender que é como se fosse a história de José do Egito. Entendeu? Deus me forja sendo talvez um escravo, depois sendo prisioneiro, e eu uso tudo isso que eu aprendi para governar. Eu sou alguém que foi tirado do meu povo, foi levado para Babilônia, e agora eles me escravizam de novo e tudo mais e tal, e me colocam como governador. Entenda o seguinte, tá na fase de você governar. Mas para isso você precisa olhar para o passado e perceber quais são as habilidades que Deus te deu para ser usado nessa nova fase de governo. É sobre isso. Porque atômico, imagem, mensagem, contexto e o propósito. Se alinha com essas 4 coisas e aí você está pronto para ir para a próxima etapa.